Sejam bem-vindos à Aroca, terra rochosa, esculpida pelos rios e cheia de verde. Hoje estou a fazer o trilho do Carteiro e faço tensões de aproveitar todas as aventuras que este trilho tem para me oferecer. E desse lado, há aventureiros? Então, juntem-se a mim no trilho. Estou aqui em Rio de Frades, um dos mais importantes complexos mineiros da extração do wolframio, ou tungstênio, em Portugal durante o período da Segunda Guerra Mundial. Daqui saíram enormes quantidades deste metal, também conhecido como o ouro negro, para a indústria de armamento, essencial para manter a máquina de guerra das forças do eixo. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, trabalhavam neste espaço mais de 3.000 pessoas. Homens nas minas, mulheres nas lavarias, os pilhas das encostas e até as crianças trabalhavam aqui e ali, protagonizando o dia-a-dia deste espaço, agora em ruínas. E por funcionar com capitais alemães, o complexo mineiro de Rio de Frades ficou conhecido como sendo da Companhia Alemã. Aroca preserva um património único. Erguendo-se como um gigante sobre a vila de Aroca, a Serra da Freita estende o seu manto verde a quem a procura. Este é sem dúvida um dos pontos de passagem e paragem obrigatórias do Aroca Geoparque Mundial da Unesco. No Geoparque há geossítios e um dos mais visitados é aqui, a panorâmica do Detrelo da Malhada. Fica situado a mais de 1000 metros de altitude, na freguesia de Moldes. Oferece paisagens fantásticas e cheias de contrastes. Uma delas é a Frecha da Misarela, uma queda de água localizada a uma altitude de 910 metros e, como o nome indica, fica junto à aldeia da Misarela. Alimentada pelas águas do rio Caima e com cerca de 75 metros de altura, esta é a cascata mais alta de Portugal continental e uma das mais altas da Europa. A formação desta queda de água deveu-se à abundância de granito e xisto neste local. Como o granito é mais resistente à erosão do que o xisto, formou-se ao longo do tempo um desnível que deu origem a esta cascata. A Frecha da Misarela pode ser vista de muitos locais da serra, mas um dos mais interessantes é a partir da aldeia da Castanheira, onde ficam localizadas umas pedras muito peculiares. Pedras que parem outras pedras. Já tinham ouvido falar? Este é um dos geossítios mais emblemáticos deste Aroca Geoparque e sabem que este fenómeno é único no mundo? Ora vejam. Estamos na aldeia da Castanheira, onde podemos encontrar o fenómeno das pedras parideiras, um fenómeno de relevância internacional do Aroca Geoparque Mundial da Unesco e cujo nome se deve a serem encontrados ao longo dos tempos pelos habitantes aqui da aldeia nódulos soltos
que não sabiam bem a razão disso acontecer. É devido à ação do calor e do gelo no verão e no inverno que justificam este destacamento dos nódulos. Fatores que podem conhecer melhor, em detalhe, na Casa das Pedras Parideiras, um centro de interpretação que dá apoio aqui a este fenómeno. Aqui temos um exemplo das pedras parideiras, em que o nódulo já se destacou e fica esta concavidade de cor negra que resiste no granito e que podemos ver aqui nesta área de mostra coberta. Antes do início de cada trilho, convém prepararmos minimamente, porque isto é um pouco como ao ginásio, dói mesmo, é no dia a seguir. Para os iniciantes, eu recomendo que escolham um percurso mais curto, mais fácil, talvez 2 a 3 horas no máximo, e também que escolham trilhos que já estejam marcados, trilhos oficiais, que tenham estas marcações que são relativamente fáceis de perceber, pelo menos nos trilhos homologados. E, é claro, algumas pequenas atenções, como, por exemplo, ver o boletim meteorológico antes de arrancar, não vale apetecê-las, tentarem saber se existem pontos de abastecimento de água ao longo do percurso e, claro, muita, mas mesmo muita motivação para poderem usufruir da natureza e da aventura ao máximo. Num salto ao centro de Aroca, vim espreitar o Centro de Ofícios de Aroca, também conhecido como Centro de Incubação para Artesãos. Este local tem como principais objetivos a promoção e dinamização das artes e ofícios do concelho de Aroca. Reúne os trabalhos de cerca de 18 artesãos que vão desde acessórios de vestuário às miniaturas do património em ardosa e madeira. Uma imensidão de criatividade e tradição. Os golosos não podem entrar na loja ao lado. É que a passagem das monjas por Aroca deixou marcas vincadas na gastronomia local. Ainda hoje se conservam em segredo as receitas da mais fina e requintada doçaria monástica do país. Verdadeiras tentações para saborear na Casa dos Doces Conventuais de Aroca. Numa visita ao Museu Municipal, que procura preservar as memórias e tradições de um povo marcadamente rural, mas também dar nota do vasto património arqueológico e geológico e da biodiversidade de Aroca. Uma das particularidades de Aroca é que consegue unir duas realidades que, parecendo algo distintas, na verdade, têm tudo a ver com esta identidade aroquense. É que, por um lado, tem um património natural fabuloso, como todos sabemos, mas, ao mesmo tempo, tem também um património cultural de extraordinária relevância para a história da arte e da monumentalidade nacional em Portugal. É o caso deste mosteiro de Aroca, de uma edificação que remonta ao século X, era um mosteiro de monjas, um mosteiro, portanto, feminino, e que teve também a relevância extraordinária de ter vindo para o mosteiro a rainha Santa Mafalda, filha do rei Dom Sancho I, e daí este mosteiro ser, de facto, um elemento patrimonial referencial em Portugal. Uma outra particularidade importantíssima é que o mosteiro possui no seu interior um museu de arte sacra. E esse museu, enfim, existe graças à constituição de uma irmandade, a Real Irmandade da Rainha Santa Mafalda, que teve, desde os finais do século XIX, a função e a incumbência de gerir e administrar todos os bens artísticos do próprio mosteiro. Com particular realce para a peça mais antiga que o museu possui, que é este díptico relicário do século XIII, que era propriedade da própria Rainha Santa Mafalda.
E que melhor analogia nós podemos fazer entre a natureza, entre esta riqueza natural de Arouca e o seu património cultural, do que a própria decoração do barroco, de elementos vegetalistas, de elementos florais, que têm tudo a ver com a mesma natureza. Portanto, está na sequência artística, digamos assim, daquilo que é a natureza da sua essência. E este é um exemplo magnífico, este coro das monjas do Mosteiro de Arouca, que é, de facto, uma obra impressionante, um dos melhores do país, e que está encimado por um órgão ibérico, que é também considerado uma peça artística, uma joia da nossa magnificência artística. Portanto, estão reunidos todos os condimentos e todas as razões para que, ao fazer a visita à natureza em Arouca, também se faça uma visita ao Mosteiro de Arouca. Na rúbrica de hoje vou falar-vos um pouco sobre a carqueja. De certo que já tinham ouvido falar, até já tinham visto, mas não sabiam identificar, não sabiam que era esta planta assim mais achatada e que pica um pouco. A carqueja é tradicionalmente usada como planta medicinal, dizem que é muito boa para a tensão arterial, para regular os níveis de açúcar no sangue, para fortalecer o sistema imunitário, como diurético, dizem que emagrece também. Costuma ser usada como chá, as suas hastes são usadas como infusão ou secas e usadas como chá, mas aqui na Serra, onde ela cresce em abundância, é também usada com outras finalidades, nomeadamente para temperar os assados ou para fazer o belo de um arroz de carqueja. Mas não se esqueçam, tal como tudo, não pode nem deve ser usada em excesso, porque senão também de certo que vos vai dar outros efeitos. Esta vai comigo para casa. E agora, a aventura. Quem me conhece sabe que não fica indiferente à natureza e a tudo o que ela tem para oferecer. Em Arouca há atividades para todos os gostos, para os mais tranquilos e para os mais ousados. Para os mais aventureiros, como eu, preferem uma boa dose de adrenalina. Temos o canyoning. Hoje vim com amigos, com o Clube do Paiva a Rio de Frades. Este canyoning é muito bonito e divertido e muito versátil, o que possibilita uma fácil adaptação da atividade às características e expectativas de cada participante, tornando-se assim uma excelente opção tanto para a iniciação como para os praticantes mais experientes. No nosso caso, fazemos tudo a saltar nestas cascatas profundas e límpidas e este azul é tão inacreditável que eu sei que as imagens não fazem jus ao que se vive aqui. Este sim é o verdadeiro Rio de Frades. Um rio lindíssimo, fantástico para a prática de canyoning e é um rio também bastante atípico, pode-se fazer todo a saltar, é um rio bom para praticantes autónomos, ultraprofissionais, iniciantes ou estreantes. Não é por acaso que é um dos rios mais frequentados para o canyoning em todo o Portugal continental. E para terminar em beleza, ainda temos este brinde no final do percurso, esta antiga passagem mineira que atravessa a montanha de um lado ao outro. E é por estas e por outras que só tiramos o capacete, mesmo quando acaba. Acabei de chegar a Tebilhão, que é o final do Trilho do Carteiro, que faz a ligação desta aldeia a Cabreiros e a Rio de Frades.
E percorrer as ruas desta aldeia é sentir e viver um pouco da história do nosso país. Novo local, este bem conhecido. De forma muito simples, os passadiços do Paiva são estruturas pedonais em madeira ao longo da margem esquerda do rio Paiva, numa extensão de 8,7 km. Mas é muito, muito mais do que isto. É uma viagem pela natureza em estado puro, uma viagem pela biologia, pela geologia, pela história da vida no planeta, escrita na paisagem. Esta viagem começa nas zonas balneares do Arainho ou de Espiunca e, a meio do percurso, abre-se diante de nós o pequeno paraíso da zona de recreio e lazer do Vau. Um local perfeito para recarregar energias. Há quem diga que são os 8 km de uma vida. Já falámos sobre a flora, mas agora estamos no local ideal para falar sobre a fauna. Pois aqui podemos observar espécies como o falcão peregrino, a pequena borboleta do medronheiro e muitas outras variadíssimas espécies de peixe, mexilhão de rio, lontras, salamandras, o esquilo vermelho ou guarda-rios. E muitas delas em vias de extinção e que aqui encontram o seu refúgio mais do que perfeito. Uma das novidades a visitar em Aroca é a Ecovia do Arda, que percorre o Vale de Aroca desde o centro da vila até ao lugar da Ribeira, na freguesia de Tropeço. A pé ou de bicicleta, pode descobrir ao longo de 11 km a vida no vale e o rico património natural e cultural. Além da aproximação ao património histórico, este percurso faz a ligação aos polos e equipamentos escolares sediados na zona do Vale de Aroca, contribuindo para uma mobilidade mais sustentável da comunidade, principalmente na mais jovem. Prometeram-me os 516 metros mais emocionantes da minha vida e aqui estou eu, na 516 Aroca, uma das maiores pontes pedonais suspensas do mundo, sobre um dos últimos rios livres de Portugal e um dos rios mais bravos da Europa, o Paiva. E para me acompanhar tenho comigo nada mais nada menos do que uma aroquense de gema, Catarina Ferreira, Miss Portuguesa 2022. Olá, muito gosto, Afonso. Não me enganei, pois não? Não, está tudo ótimo. Muito bem. Catarina, uma pequena pergunta. Já atravessaste a ponte? Não, tenho que admitir que ainda não. Estavas à minha espera. Acho que sim. Eu bem me queria parecer. Para aceitar este desafio. Pois não, eu acho que isto hoje vai ter um desafio a dobrar. Para mim vai ser um desafio, como para qualquer pessoa que tenta atravessar aqui os 516 metros suspensos sobre os 170 e muitos metros de altura. Verdade. Que temos sobre a garganta do Paiva. Olha, diz-me uma coisa, tu agora já estás praticamente inserida no mundo da moda, não é? Ou estás a começar ainda a dar os primeiros passos? Ainda estou nos primeiros passos, porque isto de ser Miss não é só ser beleza, só exterior, é muito mais para além do que isso tudo. Porque tu trabalhas, tens um emprego de pessoa normal, penso eu. Sim, eu sou gestora de projetos na indústria automóvel. Olha, sempre. e aqui em Aroca, nas redondezas, és aqui uma adepta dos desportos outdoor, dos desportos de natureza? Já fizeste o rafting, o canyoning, estas coisas todas? Assim, eu admito que ainda não fiz isso tudo, mas está nos meus planos. Muito bem. E estás pronta para o desafio da ponte suspensa? Estou. Vamos a isto? Vamos. Catarina, eu vou-te revelar um pequeno pormenor técnico. É Sim. que aqui na ponte não costuma ser permitido atravessar a ponte com saltos. Geralmente é só, com o calçado apropriado. Mas nós temos uma autorização especial, porque na realidade
Tu és Miss, e uma vez Miss, para sempre Miss. Não interessa Sem se estás a dúvida. atravessar a ponte ou se estás a Exato. acordar. Já tens que estar de salto alto. É verdade, temos de ter sempre elegância, manter Sempre. sempre a elegância. Atravessar esta ponte é muito mais que uma aventura. É uma sensação única. E podemos fazê-lo de duas formas. Ou olhar em frente e abstrairmos-nos da grandiosidade e imponência desta estrutura, ou então a parar e a apreciar a magnífica paisagem até onde a vista alcança. E este foi mesmo o desafio do dia. Já posso dizer que percorri a maior ponte pedonal suspensa do mundo. E pronto, por hoje está feito. Tivemos rio, passadiços, trilho, ponte. Eu sei que ainda fica muito por descobrir, mas o corpo já pede descanso e eu vou acabar o dia com a bela de uma posta arquesa. E até lá, já sabem, andem sempre no trilho.